Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Pois bem, hoje o Senhor nos tem dado mais uma oportunidade e eu estou aqui para nós expormos mais uma porção da palavra do Senhor. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu Lucas. Já fiz vários vídeos, mais de 30 vídeos, somente neste Evangelho. E hoje eu vou falar sobre a transfiguração que está no capítulo 9. Eu tenho uma playlist, eu vou deixar no card acima, para que você possa ver também os demais vídeos deste Evangelho. Vamos lá. Está aí, transfiguração. Que evento esse maravilhoso. Olha só. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. O interessante é que a Bíblia não diz qual o monte. Não adianta especular. A Bíblia não fala nada a respeito de qual monte. Em Mateus, 6 dias depois, tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Marcos diz o seguinte: e 6 dias depois tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou diante deles. Então, não diz qual era o nome deste monte, nem onde estava. Outra coisa que chama atenção aqui é que ele tomou a Pedro, João e Tiago, somente 3 dos seus apóstolos. Lembrando que Jesus tinha 9 apóstolos, mas Jesus tomou somente 3. Geralmente, esses 3 aqui eram aqueles que sempre estavam ali ligados, muito ligados a Jesus. Onde Jesus colocava o pé, eles estavam também. Em várias ocasiões, várias. No Sermão do Monte, ou melhor, no Sermão Escatológico, lá em Mateus 24, eram 4. Aí tinha o André também. Lá eram 4. Marcos, se eu não estou equivocado, é Marcos que fala que eram 4 os apóstolos que estavam com Jesus e eles fizeram 3 perguntas para o Senhor. Agora, neste evento aqui, somente 3. Outra coisa, eu não vou explicar aqui, porque vai demandar muito tempo, porque o Mateus e o Marcos, eles sendo judeus, eles colocaram 6 dias, e Lucas, sendo um grego, ele colocou 8 dias. Mas o fato é que está correto. Eu não vou explicar os detalhes a respeito disso, porque vai demandar muito tempo. E não é o foco aqui explicar porque um trouxe 6 dias e o outro 8 dias. O meu foco aqui é falar a respeito da transfiguração. Então, Jesus
depois de 8 dias de proferir essas palavras, que palavras foram essas que estão aí nos versículos anteriores. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Então vamos lá. E aconteceu que, enquanto ele orava, então Jesus subiu este monte com o propósito de orar. Jesus sempre gostava de orar nos montes. E a aparência aqui, a palavra grega aparência é eidos. Eidos ou eidos, né? Eidos tem aqui tem um acento aqui, eidos. Significa exterior. Ou seja, enquanto ele orava, o seu exterior do seu rosto, olha, do seu rosto, prosopon, a face, a sua face, se transfigurou. O transfigurar aí, o interessante é que não traz aí uma palavra assim tão clara, não. A palavra é ginomai, são duas palavras na verdade. Duas palavras. Ginomai e heteros. Esta palavra aqui, ó, heteron. Hetero dá a ideia de ficar diferente. Então, a aparência, o exterior da sua face ficou diferente, fora do normal. E as suas vestes, olha aí, o seu vestuário, resplandeceram. O resplandecer aí é um termo grego, exastrapto. Exastrapto, essa palavrinha aqui, é um verbo. Esse verbo está no presente, na voz ativa e no particípio. Então, resplandeceram. Então, exastrapto dá a ideia de enviar raios, relampejar, brilhar como um raio, ser radiante. Esse é o significado da palavra. Então, na verdade, quando diz que eles resplandeceram, então, Jesus, ele brilhava como um raio. Vocês já viram um raio? É aquilo ali. Ele ficou brilhante como um raio. É algo assim. Pode ver que a luz de um raio, ela é tão clara que ela fica branca. A luz do raio é branca no céu. Não é uma luz vermelha, que é uma luz branca. Por isso que ele fala de uma brancura, leucos. Essa palavra aqui, ó, leucos. O leucos não é bem o branco do branco nosso, mas é algo branco brilhante. Por isso que leucos, que vem de look, brilhante, vem algo luminoso, é um branco ofuscante, um branco brilhante. Por isso que ele parece que ele quis explicar como seria isso na prática, o Lucas. E você olha, primeiro ele usa o exastrapto, que é enviar raios, relampejar, brilhante como um raio. E depois ele coloca que, tudo bem, é brilhante como um raio, mas ele também é um branco brilhante, é uma brancura ofuscante, é algo inexplicável. E, se não bastasse, eis que 2 varões falavam com ele. Quem eram? Moisés e Elias. Interessante é que o Senhor Jesus trouxe da eternidade, lá do paraíso, provavelmente, onde eles estavam, e trouxeram eles para este lugar. Veja que coisa maravilhosa. Engraçado, Moisés já não tinha morrido,
Elias já não tinha morrido? Os dois tinham morrido, mas eles vieram de lá, vieram da eternidade, ou seja, o espírito, ou a alma deles, vieram de lá, do lugar que eles estavam, e apareceram ali juntamente com Jesus, mostrando assim que as pessoas, somente o corpo é que morre, mas o imaterial, a parte espiritual da pessoa não morre. Ela está viva em um lugar ali esperando o dia da ressurreição. E aconteceu isso aqui. Esses dois varões, esses dois homens, eles vieram e estavam ali com Jesus, o Moisés e o Elias. Moisés, o grande legislador ali, que tirou o povo de Israel do Egito, e Elias, o grande profeta do Senhor, que confrontou o pecado das 10 tribos do norte, que pregou contra o pecado do povo de Israel. Interessante. Então, talvez o Senhor Jesus trouxe esses dois, um representando os profetas e outro representando a lei. Não sei qual o propósito de Jesus. A Bíblia não diz. Tudo que eu disser aqui seria especulação. Mas que o Senhor Jesus podia trazer Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, né? Soberania dele. Poderia ter trazido Adão, Noé, né? Trouxe Moisés e Elias, um grande legislador que tirou o povo de Israel do Egito, e outro profeta, grande profeta do Senhor, os quais apareceram em glória. Olha aí, glória, aí a palavra grega é doxa. Então eles já estavam em glória, esses dois homens apareceram em glória. Glória é brilho, esplendor. Eles também. Só que interessante é que o Lucas ele não fala que eles estavam como Jesus, mas também eles tinham aí o esplendor, o brilho. E falavam, o interessante é que Lucas, ele dá detalhes do que Moisés e Elias, juntamente com Jesus, eles estavam falando. Eles conversavam, olha aí. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Interessante é que Jesus, ele buscou esses dois homens, Moisés e Elias, homens que viveram muitos anos. Moisés, ele 1500 anos antes de Jesus, 1500 anos aproximadamente. Elias, ele foi aí no período do rei Acabe, por aí, talvez aí 700, 800 anos antes de Jesus. E logo que depois que as 10 tribos, né, se dividiram, porque Acabe já governava as 10 tribos do norte. Aí depois de Jeroboão, logo no início ali, daí, provavelmente aí, que a monarquia, ela, com as 12 tribos unidas, elas duraram aí, esse período monárquico aí foi aproximadamente 120 anos. Nós podemos pegar aí uns 40 anos aí, ou 50, não lembro mais, período aí de Saul, aí de Davi e depois de Salomão. Salomão foi o último governo aí que governou com as 12 tribos unidas. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu. Há uns 150 anos aproximadamente aí de monarquia com as 12 tribos unidas. Aí depois é dividido e logo depois vem aí, primeiro vem Jeroboão, e depois passa aí aproximadamente 20 reis nas 10 tribos do norte. E foi o período de Elias, Acabe, o governo Acabe. Então,
talvez uns 800 anos antes de Jesus. Mas Jesus traz de lá esses dois homens e conversa com eles justamente a respeito da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Ou seja, Jesus está falando da sua morte em Jerusalém. E 32, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Premidos aí é barel, a palavra barel é carregados, prostrados de sono, eles estavam com muito sono. Outra coisa que me chama a atenção, se eles estavam carregados de sono, provavelmente isso aqui foi à noite, eles estavam com sono, provavelmente era à noite que aconteceu tudo isso aqui. Mas conservando-se acordados, apesar de estarem carregados de sono, eles tentavam ficar acordados, viram a sua glória. A glória de quem? De Jesus. Então o seu brilho, o seu esplendor, e os dois varões que com ele estavam. Então, além dos 3 apóstolos de Jesus estarem vendo a Jesus, eles viam, né, os 2 varões que com ele estavam. Ao se retiraram estes de Jesus, disse Pedro. Então parece que em um determinado momento aqueles 2 varões, eles se retiram. É escrito, ao se retirarem é diarrizomai, que é apartar-se, afastar-se. Eu não sei se eles foram totalmente embora ou somente se apartaram de Jesus. Estavam próximos e se apartaram. Esse de Jesus, e disse-lhe Pedro. Então Jesus falou para Pedro. Este de Jesus disse-lhe Pedro. Então Pedro, ele conversa com Jesus, ele puxa a conversa com Jesus. Mestre, bom é estarmos aqui. Então o ambiente ficou agradável. Bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Pedro, ele ficou meio paralisado. Agora nós não sabemos se é devido estar sobrecarregado de sono, tipo que o cidadão está meio acordado ou dormindo, não sabemos, e ele fica falando coisas desconexas. Não sabemos se é por isso, devido a ele estar sobrecarregado de sono, que ele não estava falando coisas que não sabia ou coisas desconexas. Porque interessante que é tão sem conexão que Pedro estava falando, ele esqueceu dos 3 que estavam ali, dos 3 apóstolos. Ele só lembrou de fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. E para os 2, e para os 3 apóstolos. Ele esqueceu dele mesmo. Por isso que a fala aqui é desconexa. Não tem, assim... Pedro não estava sabendo o que estava falando. Está escrito aí. Não sabendo, porém, o que dizia, o que falava, légua. Então, e outra coisa, tendas aí é esquenê. Esquenê é uma tenda móvel. É uma tenda aí feita de peles de animais, esquenê, feito de ramos verdes ou peles de animais. Geralmente, era uma tenda móvel. Então, ele falou, bom estar aqui, sim, vou fazer 3 tendas móveis. Enquanto assim falava, então, quando Pedro estava conversando com Jesus, falando para Jesus, veio uma voz do céu que dizia, olha aí, vamos lá. Veio enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. Então, desceu uma nuvem no monte, baixou uma nuvem, e dela veio uma voz. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Interessante isso aí. Em outras ocasiões também, esta voz veio do céu. Lá no batismo de Jesus, por ocasião, a João Batista, lá em Mateus 3,17, é o seguinte, e eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, lá ele usa comprazo, aqui em quem eu tenho prazer.
aqui é o meu eleito. Só que eleito aqui não é eclectos. O termo grego aqui para eleito nesse texto, esta palavrinha aqui, ó, eleito, não é eclectos, mas sim agapetos. Esta palavra aqui, ó, agapetos. E agapetos significa querido, estimado, digno do meu amor. Ou seja, traduzindo, este é meu filho muito amado, a ele ouve. Tem outra também, em Mateus também fala, só que Mateus está repetindo esse texto. Deixa eu ver aqui. Tem outra ocasião também, lá em João, também uma voz veio do céu e falou, e o povo pensou que tinha acontecido um trovão. Interessante. Então, por 3 ocasiões, uma voz veio do céu. No caso, o batismo de Jesus, aqui agora na transfiguração, e também quando Jesus estava ali em Jerusalém, numa festa, bradão a voz do céu. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Então, sumiu toda aquela visão, ou todo aquele evento. Eles calaram-se, e naqueles dias ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Então, passou que eles ficaram assim, calados, ficaram perplexos com tudo aquilo. E no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único filho. Um espírito, ou seja, um espírito demoníaco, se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Quebrantado aí é suntribo, quebrado, despedaçado, partido em pedaços. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração Geneia, ou seja, pessoas de uma mesma era. Ó geração incrédula, criadora é apistos, e perversa, diastrefo. Diastrefo é torcido, desviado. Ó geração que não crê e também está totalmente desviada, corrompida. Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. Olha, é interessante. Então, Jesus ele expulsa aquele demônio e entrega ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Majestade e megaleiotes, que é a magnificência. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai-nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Interessante que por várias vezes Jesus ele alertou os seus apóstolos que ele seria morto ali, entregue aos homens, seria morto, mas ao terceiro dia ele levantaria da sepultura. Mas interessante, por mais que Jesus falasse isso, eles não estavam compreendendo muito bem o que seria isso na prática. Então, parece que o próprio Senhor Jesus encoberto aí paracalúpito. Paracalúpito é ocultar. Por isso tem a palavra apocalipse. Apocalipse é descobrir. Porque apó é não cobrir. Tá? Então, um prefixo aí. Calúpito
da ideia de calúpito algo oculto, é coberto. Então, paracalúpito é encobrir, ocultar. Então, Jesus ocultou deles esse significado aí. Pois bem, eu vou ficando por aqui, senão meu vídeo vai ficar muito grande, 25 minutos já, eu não quero que ele fique tão grande e cansativo. Então, no próximo, eu estarei falando quem é o maior. Houve uma discussão entre os apóstolos de Cristo de quem seria o maior no reino dos céus. Interessante. Isso é coisa normal do homem. O homem é assim mesmo. Sempre está querendo saber quem é o maior, quem é o mais poderoso, e assim vai. Faz parte da natureza caída do homem. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.